Bom, antes de iniciarmos o tema, eu vou apresentar algumas coisas que vão aparecer neste vídeo. Bom, irá ter sua história, após isso sua localização, seus costumes, sua ciência, suas crenças e no final suas curiosidades. Vocês devem estar se perguntando: quem foram os maias? Os maias foram uma civilização pré-colombiana que viveu na região chamada Mesoamérica. Essa civilização teve seu desenvolvimento em 1800 a.C. e seu auge em 250 d.C. entre 900 d.C. Os maias não viveram em um território só. Eles viveram em 5 territórios diferentes, que hoje são conhecidos como Guatemala, Belize, México, Honduras e El Salvador. Os aztecas viveram na maior parte do México, enquanto os maias viveram na menor parte. A agricultura era uma parte da economia e também um dos costumes dos maias. Eles cultivavam milho, tomate, cacau, feijão, abóbora, entre outros. O cacau era um alimento extremamente sagrado, servindo de base na alimentação. O que os maias jogavam era um jogo chamado Poc-Tapoc. Ele consistia em usar os quadris, cotovelos e joelhos para arremessar a bola até o gol. Porém, não podia usar pernas ou braços. A origem do nome Poc-Tapoc significava batida da bola. Quando ela batava na paredes, fazia esse barulho, e os maias colocaram este nome em inspiração. Os maias também foram reconhecidos pelas suas diversas invenções que contribuíram para a ciência hoje em dia, como os hieróglifos, que foi um esquema de escrita complexo criado pelos maias para escrever histórias, rituais, entre outras coisas. Eles também eram grandes matemáticos que criaram o número zero e um dos poucos povos a utilizá-lo. Os maias também eram grandes astrônomos e arquitetos, usando da área de astronomia para medir o movimento do Sol. Já na parte de arquitetura, criar palácios, cidades, prédios e praças. Um dos principais exemplos da arquitetura dos maias é a pirâmide El Castillo, também chamada de Kukulcán. Ela está situada em Chichén, no México, uma das pirâmides mais conhecidas do mundo todo e também uma das 7 maravilhas do mundo. Os maias eram politeístas, ou seja, eles não acreditavam em um deus só. Alguns dos principais deuses são Kukulcán, a serpente emplumada do vento e da fertilidade; Chak, o deus da chuva e dos trovões; Ichel, a deusa da lua, do parto e da fertilidade feminina; Quinechao, o deus do sol e do fogo; Itzimna, o deus do céu e da sabedoria; Apuk, o deus da morte e do submundo; Hunabku, o deus criador, o supremo. Os maias faziam muitos sacrifícios para homenagear aos seus deuses. Alguns sacrifícios sobre a chuva, sobre o sol, sobre o fogo, entre outros. Eles sacrificavam animais e até mesmo eles mesmos. Peraí, vocês devem estar se perguntando para si mesmos: por que o nome da pirâmide é o mesmo do que o deus da serpente plumada? Isso é muito simples de explicar. Antes de fazer a pirâmide, os maias se basearam no deus da serpente emplumada. Além também que a sombra da pirâmide era semelhante com a da serpente. A primeira curiosidade é que os maias não pararam em uma hora para outra com o seu povo. Eles foram saindo das cidades após terem as guerras, os problemas ambientais e as secas. Outra curiosidade interessante é que os maias não têm apenas 10, 12 deuses, e sim dezenas de deuses. Não tem um número exato, porém tem uma estimativa, que é de 150 deuses até 250 deuses. E você sabia que uma moça pré-colombiana ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Sim, isso mesmo.
Em 1992, Rigoberta Menchú, que nasceu em 1959 e em 9 de janeiro, ganhou o Prêmio de Nobel da Paz. Com seus 67 anos, se tornou escritora e um dos maiores símbolos para os maias e para os povos pré-colombianos. Finalizando, eu vou deixar aqui algumas expressões e palavras do maia yucateco sendo traduzidas para o espanhol e português.